Seja muito bem-vindo. Você sabe o que é o Rebbe? Você sabe de onde vem a força do Rebbe? Vamos analisar o último mamar, ou discurso racídico que o Rebbe entregou, e vamos ver como as diretrizes são muito claras. Sabemos o que temos que fazer para trazer Mashiach. Depois do shiur, por favor, compartilhe, se inscreva e vamos fazer a mensagem chegar ainda mais longe. Vamos lá. Nada é à toa, nada é em vão. O shiur dessa semana, a gente vai falar sobre qual a importância de um Rebbe, baseado no mamar que o Rebbe deixou para a gente. Um mamar é um discurso hassídico mais profundo. Tem vários níveis de discursos. Tem a Sichot, que o Rebbe falava todo o Shabbat, são explanações da Torá. E tem os mamarim. O mamar, ele alcança um nível muito mais elevado. Então, antes do mamar se cantava uma música específica para preparar todos para escutar o mamar, e também, logo após a sua finalização, também se cantava. E o Rebbe, ele escolheu alguns mamarim que ele pronunciou e que os Hassidim, alguns seguidores, escutaram e transcreveram. Então o Rebbe pegou alguns desses durante os anos e foi corrigindo, colocando, aumentando orientações, etc., detalhes nos mamarim. E depois o Rebbe entregava eles impressos na fila do dólar, por exemplo, em várias ocasiões. E o mamar que a gente vai estudar hoje é o último mamar que o Rebbe entregou para a gente até hoje, chamado de Ve'ata Tetzaveh. E nesse mamar a gente vai ver a importância de um Rebbe, a grandeza da nossa geração. E como eu falei, nada é à toa, porque esse mamar, a gente vai estudar ele justamente na semana que lemos a Parashat Korach. Parashat dessa semana que conta quando um primo de Moshe Rabbeinu, nosso primeiro Rebbe, foi contra o líder da geração, ele foi contra o próprio Moshe. E a Torá conta a consequência disso, a pena, a punição dele e de todos os seus seguidores. Quer dizer, realmente tem algo muito importante em seguir um Rebbe, em se conectar com o Rebbe, e obviamente se conectando com o Rebbe, se entregando para ele, nós acabamos recebendo muito mais. Pois bem, então o mamar do Rebbe, ele começa falando sobre a ordem que Deus deu para Moshe. Isso é logo no começo da Parashá, da porção semanal de Tetzaveh. E Deus diz a Moshe: Ve'ata tetzaveh ve'ikhu elecha shemen zayit zach katit lamaor. Você vai ordenar e que te tragam para você óleo de prensado para a luminária. Aquela Parashá é uma Parashá, e a única Parashá depois de que Moshe Rabbeinu nasceu na Torá, é a única que não consta o nome dele. Isso já é muito discutido. Por que o nome de Moshe não consta lá? Porque uma vez ele pediu para Deus, se Deus exterminasse o povo, que tirasse ele também da Torá. E embora Deus não tenha exterminado e acabado com o povo, ainda assim ele retirou o nome de Moshe de uma porção da Torá. Porque o que um justo, um tzadik decreta, acontece mesmo assim, mesmo que a condição não ocorreu. Embora o nome de Moshe não apareça na Parashá, ele está mais forte lá, ele está muito presente, como consta no primeiro versículo: Ve'ata tetzaveh, você vai ordenar. Moshe iria ordenar para que se preparasse o azeite para acender a menorá, o candelabro sagrado, no templo. E aí o Rebbe, trazendo também o discurso do seu sogro, do Rebbe Rayatz, o Rebbe anterior, ele faz algumas perguntas para a gente compreender a essência desse versículo. E é incrível como os Rebbeim, os Chachamim, os sábios, conseguem pegar um versículo da Torá, da Bíblia, e de repente trazer ensinamentos fantásticos e completos, numa dimensão que a gente não pode nem imaginar quando a gente lê, simplesmente pega o Chumash e começa a ler. O Rebbe traz várias perguntas, a gente vai se ater a apenas algumas, porque senão
é um shiur que geralmente se estudam por várias semanas. Eu estou vendo o Shaul aqui, a gente já estudou esse mamar num sábado de manhã, aos sábados de manhã, e a gente levou uns 3 meses para acabar. Então, a gente vai fazer um resumo, mas para tirar realmente a essência, tirar a lição. Então, o mamar diz o seguinte, que deveriam trazer o óleo prensado, quer dizer, Moshe ordenaria o povo e que trariam o óleo para ele, para o acendimento da menorá. O Rebbe faz algumas perguntas. Em primeiro lugar, quem ordena é Deus. Sempre a gente encontra na Torá, quando Deus, Hashem, quer passar uma ordem para o povo, então ele fala para o Moshe, Tzavet Bnei Israel, ordene ao povo em meu nome. E no caso, aqui, diz, Ve'atat tzaveh, você vai ordenar. Então a primeira pergunta do Rebbe é, que negócio é esse? Se a mitzvah, a ação, o mandamento vem de Deus, por que é o Moshe que deveria ordenar isso? A segunda pergunta, sobre a questão de trazerem o azeite para o Moshe. Moshe, apesar de ser o líder do povo, ele era um Levi, da tribo de Levi. E quem acenderia a menorá seriam os Kohanim, os sacerdotes, não os Levi. E quem era o Kohen? O próprio irmão de Moshe, Arão. Então, a pergunta que o Rebbe faz é, por que trazer o azeite para o Moshe, se quem usaria ele seria o Arão? Então, não só que Moshe está ordenando, mas ele mesmo vai receber isso. Porque qual é o uso que ele teria para isso? E a terceira pergunta que vamos trazer é sobre a expressão que a Torá traz, prensado para iluminar. O óleo, o azeite era prensado para iluminar, katit lamaor, na verdade, prensado para a luminária. E é meio estranha essa linguagem, porque afinal de contas, eu sei como é feito o azeite. Você pega a azeitona, se prensa ela, o óleo que sai é usado para acender. Por que mencionar esse conceito de prensado? Muito bem. O Rebbe, então, passa a analisar o que é uma mitzvah. A gente costuma usar a expressão, faça uma mitzvah, uma boa ação, mas realmente o que é um mandamento? O que é uma mitzvah? Mitzvah vem da linguagem tzavtah e chibur, vechibur. Tzavtah, vechibur quer dizer algo que conecta. Quando nós fazemos uma mitzvah, seja ela qual for, nós estamos nos conectando com Deus. Então ele pôs na Torá 613 formas de nos conectarmos a Ele, os 613 mandamentos, não apenas 10, muito mais. E quando, por exemplo, eu coloco o tefilim, ou quando eu faço o kiddush, ou quando eu rezo, estou me conectando com Deus. Cada mitzvah tem a sua forma de conexão, a sua intensidade, e também varia muito de mitzvah para mitzvah e pessoa para pessoa. Isso é uma mitzvah. Se nós encontramos aqui que Deus ordena Moshe ordenar, quer dizer que a ordem viria do próprio Moshe. Então o Rebbe explica que isso significa que Moshe vai conectar o povo com Deus. Não somente o povo vai fazer uma mitzvah e vai se conectar com Deus, mas vai ter como se fosse um transformador no meio do caminho, que Moshe estaria lá para conectar o povo. Quem conecta o povo com Deus é o líder. E a gente já vai entender um pouquinho mais para frente o que quer dizer. Agora, quando Moshe ordenou que se fizesse o azeite, ele está conectando o povo com Deus, ele mesmo teria um benefício disso. Como vemos que o azeite era trazido para ele, quer dizer algo, não só fisicamente que ele está recebendo esse jarro, mas espiritualmente ele também tem uma ascensão. E o que quer dizer isso? Como que Moshe tem um benefício quando ele conecta o povo com Deus? O que ele sai ganhando? Então, em dada parte da Torá, o Moshe Rabbeinu fala para Deus, quando o povo está pedindo carne, e Moshe fala, meu Deus do céu, como que eu vou dar carne para tanta gente? E ele fala desse povo que tem 600 mil pés.
600 mil pés, por quê? Porque haviam pares de pés, porque haviam 600 mil homens, fora mulheres, crianças, anciãos, somente adultos 600 mil. E aí ele se espanta e fala, como que eu vou dar carne para todo mundo? Ele era rico, mas não tanto. E o Rebbe muda um pouquinho, quer dizer, muda não, mas ele explica esse versículo e fala, o que quer dizer os pés? Por que Moshe falou 600 mil pares de pés? Porque na verdade o povo são os pés de Moshe. O povo é o pé do líder. Isso não é denigrindo o povo. Obviamente o líder, ele é a cabeça do povo, ele que orienta o povo, mas o líder não chega a lugar nenhum sem o povo, que nem a cabeça no nosso corpo. Não adianta a cabeça ser super inteligente e saber cálculos, física, filosofia e tudo mais. Sem os pés, a cabeça não vai para lugar nenhum. Então existe algo grandioso nos pés, que a cabeça depende disso, para se locomover. Então exatamente é isso que Moshe diz quando ele fala que o povo são os pés, quer dizer, ele depende também dos pés. Quando o povo, então, quando Moshe Rabbeinu une o povo com Deus, ele sai ganhando por quê? Se os pés estão mais elevados, a cabeça mais ainda. Então, através dessa união, quem sai ganhando é Moshe. Isso é representado pelo azeite sendo entregue para ele, apesar de que ele não tem o uso do próprio material, mas assim mesmo ele tem uma elevação espiritual. É como qualquer um de nós, quando nós trazemos alguém, por exemplo, para a sinagoga, a pessoa veio, rezou, se conectou, mas eu, trazendo ele, tenho o mérito também de trazer mais um, mais dois, mais três, esse Shabbat, se Deus quiser, queremos fechar Minyan, mais 10. Eu tenho esse mérito. E isso acontecia com Moshe Rabbeinu. Quando ele deu essa ordem, ele conectou o povo, ele também se elevou. Mas ainda fica uma pergunta. Por quê? De uma forma bem básica, qual é a diferença entre a religião judaica e todas as outras religiões que a gente conhece por aí, as maiores do mundo? Não sei de todas as pequenas, mas um grande diferencial entre o judaísmo e as outras duas grandes é que, enquanto as outras duas pregam uma revelação para um indivíduo que chegou e contou que teve uma revelação de Deus, o nosso povo, tivemos todos nós uma revelação. Aos pés do Monte Sinai, todos nós recebemos a Torá, e por isso mesmo que a gente tem tanta força de passar de pai para filho, porque não é uma pessoa que chegou e me contou que viu. Todos nós vimos, todos os nossos antepassados. Então a pergunta que fica aqui, eu entendi que Moshe Rabbeinu, ele me manda, ele me une com Deus, ele tem a mitzvah, mas eu realmente preciso disso? Afinal de contas, Deus me deu a Torá também. Quando Deus entregou a Torá, ele deu o plus para Moshe Rabbeinu, os segredos primeiro para Moshe, mas todos nós recebemos. Então, para que eu preciso de um Moshe Rabbeinu? Para que eu preciso de um Rebbe? Deixa eu me conectar direto. Deus nos livre, a gente nunca pode falar que dependemos de um intermediário para se conectar com Deus. Outras religiões fazem isso, ou afirmam isso. Nós não, eu não preciso de um intermediário. Minha reza vai direto para Deus. Vai para Jerusalém, que sobe para Deus. Por que eu preciso de um Rebbe? O que tem de especial nessa relação, nessa revelação que um Rebbe me dá? Então, o Rebbe traz o Zohar, Kabbalah, que diz o seguinte, que Moshe Rabbeinu era um Raya Mehemna. Raya Mehemna quer dizer pastor fiel. Não, ele não era corintiano. Pastor fiel tem duas expressões, duas interpretações. O que quer dizer que Moshe era fiel? Então, em primeiro lugar, ele fazia seu trabalho de forma fidedigna. Cuidava bem do seu povo, assim como ele cuidou das ovelhas do seu sogro. Uma vez uma ovelhinha fugiu e ele perseguiu ela 3 dias para trazer ela de volta para o rebanho. Quer dizer, ele era fiel, ele fazia exatamente o trabalho que ele tem que fazer. Isso é um pastor fiel. Mas a segunda interpretação do Zohar é que ele era um pastor que colocava fé
no povo. Fiel tem a mesma fonte da palavra fé. Ele é correto, ele é conectado, ele tem fé. O que Moshe Rabbeinu fazia era incutir fé no povo. Isso é o pastor fiel. Raya Mehemna, que ele colocava, para quem conhece aramaico um pouquinho, Mehemna vem de emuná, de fé. Então ele é o pastor que coloca fé no povo. Na verdade, não apenas coloca fé no povo, a gente não acredita nisso, porque o povo judeu é maminim, brei maminim, já tivemos uma aula explicando isso, de como todos têm uma fé nata, já nascemos com uma emuná dentro de nós. O que o pastor fiel faz é revelar aquilo, tira aquilo apenas do potencial e revela e põe isso na prática. O Moshe, o que ele faz é direcionar essa fé. A gente percebe de vez em quando essa fé, Yom Kippur, por exemplo, quando estamos mais elevados, a maioria dos judeus, não importa o nível espiritual ou o comprometimento dele com o judaísmo e suas leis, ele se desperta no dia de Yom Kippur. Isso é a fé que já está dentro dele. Não é que o Yom Kippur vem e chove fé, quem dera fosse assim. Não, a gente já tem dentro. O que o pastor fiel, Moshe Rabbeinu, faz é revelar aquilo. É tirar aquilo apenas do que está escondido, que se revela quando alguém grita judeu na rua, ou quando me obrigam a fazer uma coisa contra meus princípios, que isso também acontece. Mas o Moshe, ele visa deixar isso revelado sempre. Então é por isso que a gente precisa de um líder. Porque se dependesse somente de nós, seriam raríssimas as ocasiões. O Zohar também fala que cada geração tem o seu Moshe, ou como consta no próprio texto, Ishpashtuta de Moshe, Bechol Dor. Tem uma transmissão, uma continuação de Moshe Rabbeinu em cada geração. Então, cada geração a gente tem o nosso Moisés. E o Mamar não para por aí, traz um exemplo. E o exemplo é Mordechai, Marodokeu, da história de Purim, quando nosso inimigo Haman decretou a morte para todo o povo judeu, veio o Mordechai e não só que desafiou Haman, mas também ele reunia as pessoas para estudarem Torá em público. Na verdade, na época de Haman, diferentemente do Holocausto, o Haman, se um judeu chegasse para o Haman e falasse, não sou mais judeu, beleza, o Haman não tinha nada contra ele, deixa ele vivo. Mesmo assim, mesmo que as pessoas teriam uma saída fácil daquele problema, Mordechai, ele fez o contrário, ele juntou todo mundo, homens, mulheres, crianças, e sentaram para estudar a Torá, rezar, se inspirarem, se comprometerem com sua identidade. Ele fez exatamente o contrário do que o Haman queria. Então ele revelou em cada um o que se chama de Mesirut Nefesh, autossacrifício pela Torá, entrega da alma. Quer dizer, todos estavam prontos a perderem sua vida para se conectar com Deus. E isso é a explicação, uma das perguntas que a gente fez, o que quer dizer Katit Lamaor, prensado para iluminar, é exatamente esse contexto de que quando nós sofremos, quando nós somos perseguidos, aí sim se revela a nossa identidade. É complicado isso, mas é assim que funciona. É que nem o ovo, quanto mais você cozinha, mais duro ele fica. Também nós, quanto mais, infelizmente ou felizmente, são os planos divinos, mas quanto mais nos perseguem pela nossa religião, mais se revela a nossa vontade de ir contra. Somos muito teimosos. Lembram lá atrás na Torá, quando Moshe Rabbeinu vira para Deus e fala, eu não sei o que fazer com o povo, eles são todos teimosos. Isso não necessariamente é algo ruim. Moshe não estava falando mal da gente. Ele estava falando, Deus perdoa eles porque eles são teimosos. Eles são difíceis de fazer o que o Senhor quer, mas quando eles são perseguidos, eles têm aquela teimosia, aquela vontade, garra de fazer o que o Senhor quer. Então, a gente não se deixa dobrar fácil. E por isso mesmo, que quando temos problemas, nos unimos. O correto seria nos unirmos em todo momento. Mas na prática,
quando infelizmente começa a chover mísseis em Israel, aí todo mundo começa a falar Teilim, salmos e reza e manda tzedakah, dinheiro para os soldados, para isso e aquilo. A gente consegue se unir dessa forma. E isso é o prensado para iluminar. Quando que a azeitona realmente ilumina? Se eu pegar uma azeitona e colocar fogo nela, não sei, nunca testei, mas duvido que vai durar muito tempo aquela chama. Não sei nem se vai pegar. Agora, se eu prensar a azeitona e colocar um pavio naquilo que saiu, no azeite, e acender, aí sim eu tenho fogo. Quando os judeus são prensados, eles começam a iluminar. E é isso que aconteceu na história de Purim. É exatamente quando estivemos com problema, aí que iluminamos, aí que todo mundo se entregou. Se Haman falasse para todo mundo, vamos comer não kasher, a maioria do povo teria ido, como realmente já havia acontecido. Quando Haman falou, eu vou acabar com vocês, porque vocês são judeus, ele escolheu a tática errada, porque o efeito foi exatamente o contrário. Em vez das pessoas negarem a religião, elas se conectaram muito mais. A tal ponto, isso foi tão importante, que o Talmud fala que na história de Purim, na história da queda do Haman, foi quando os judeus terminaram de receber a Torá. O que quer dizer isso? Quando eles receberam a Torá, eles estavam no deserto, eles não tinham, na verdade, muita opção. Deus falou, está falado, recebemos. Na história de Purim, quando os judeus mostraram comprometimento, aí sim deu para ver que eles receberam, eles aceitaram a Torá. Então todo o tempo, desde a travessia do deserto até a história de Purim, eu não sei se receberam a Torá ou não. Pode ser que num problema eles vão largar ela. E não foi o que aconteceu. Fortaleceu o comprometimento deles. É como se diz que, imagina que alguém faz para você uma festa de aniversário. Surpresa, aparece todo mundo e cantam, e te trazem um enorme tapete persa. Gostou do presente? Claro que você vai falar, sim, claro. O verdadeiro teste para saber se você realmente gostou do presente é se no dia seguinte esse tapete está estendido em algum lugar da casa ou na parede e não guardado com todas as outras tralhas que ficam por aí. Saber se a pessoa gostou do presente é se ela usa. É a mesma coisa com a Torá. Quando que os judeus comprovaram que eles realmente aceitaram e queriam a Torá? Quando eles tiveram adversidade. Quando houve oposição para o cumprimento da Torá e mitzvot. E aí sim eles fizeram, agora eu sei que eles aceitaram. E vamos notar que na história de Purim, apesar da gente falar que então eles receberam a Torá, o nível deles era inferior, muitos haviam pecado, eles não tiveram revelação divina nenhuma, ao contrário do que na entrega da Torá, que eles viram Deus lá no Monte Sinai, 49 dias antes, eles viram Deus abrindo o mar, e antes das pragas, quer dizer, eles viram Deus. Ainda assim, a geração que comprovou que queria a Torá, queria Deus, foi aquela em nível espiritual inferior. Então até agora, a gente falou de dois assuntos. Primeiro, que o Rebbe, o líder da geração, internaliza a fé, revela a fé que cada um tem. Raya Mehemna, o pastor fiel. E também falamos como que o exílio, quer dizer, os problemas, revelam o nosso melhor, revelam a nossa luz. Assim como Purim, assim como nas perseguições, no Holocausto, não faltaram problemas de como pessoas se esforçavam para poder fazer um Teilim. Eu contei essa história essa semana no Yurtzeit do Rebbe Avram Ben Gedalia, mas vale a pena contar aqui. Certa vez um sobrevivente do Holocausto foi abordado por um rabino que por sua vez também era sobrevivente, e o rabino tentou chamar essa pessoa para cumprir Torá, mitzvot, vir na sinagoga, e o homem recusava. E o rabino insistiu tanto que o homem contou: por que eu me recuso? Porque no campo de concentração
Tinha um judeu que conseguiu trazer um livro de Salmos. Imagina, precioso. A gente quer tanto rezar um pouquinho. Baruch Hashem, alguém trouxe um livro. Só que o sobrevivente falou, aquele homem era um canalha. Porque ele cobrava para deixar as pessoas usarem. Ele alugava. Você quer usar meu Teilim? Me paga. Ou me dá a tua ração, o teu pouco de comida. Então, aquele sobrevivente, ele ficou indignado. Ele falou, tudo é marketing, tudo é mercadoria. Isso que é Torá. É um absurdo aquele homem se aproveitar dos outros com o Teilim. Aí o Rabino mostrou o outro lado da moeda. O Rabino falou, não olha assim que aquele homem é ruim. Olha todos os outros que sim pagaram para usar os salmos. Porque era usado. Então quantos judeus sim deram sua comida para poder ler uma página de salmos de Teilim. Então veja essa grandeza. Isso realmente não faltam exemplos na época do Holocausto de como judeus se esforçavam para manter sua identidade, para poder fazer que seja um mínimo de mitzvot. Isso acontecia com Pesach, para fazer o pão ázimo, isso acontecia com Tefilin e com Hanukkah, acender as velas no meio de um campo de concentração. Então, numa época de aperto, muitas vezes isso revela. Então, são esses os dois assuntos que nós temos. Por que isso acontece? Por que numa hora de aperto nós nos elevamos, por assim dizer? Porque nós temos na nossa alma um nível muito elevado, chamado de Yehidah. Já falamos algumas vezes no Shiurim, que abordamos mais Kabbalah, misticismo. E o nível de Yehidah, não só que ele vê Deus, que é um nível o mais elevado, como ele é unificado com Deus. É como a tomada do computador dentro da tomada, certo? O plug dentro da tomada. É unificado. Então, quando uma pessoa passa por um aperto, por ser prensado, se revela esse nível da alma. E esse é o trabalho de um Rebbe. Por que a gente precisa de um Rebbe? Porque o Rebbe, ele visa revelar isso em cada um. Revelar que a pessoa tem uma alma elevada e que a pessoa pode se entregar mais por Deus. Esse é o trabalho dele. E de certa forma, um Rebbe, ou um Mordecai, ou líder de cada geração, são maiores do que Moshe, maiores do que nosso primeiro líder. Por quê? Porque o nosso líder, primeiro, Moisés, o que ele fazia? Ele dava as mitzvot, ele passava, transmitia de Deus para o povo os preceitos. E como falamos anteriormente, Tzavta vechibur, ele conectava o povo com Deus através de dar as mitzvot. Os outros líderes posteriores tiveram que revelar Deus dentro de cada um, através de guerras, através de problemas. Então, Mordecai, ele fez um trabalho, de certa forma, mais elevado do que o próprio Moshe Rabbeinu. A gente via isso muito no Rebbe anterior, por exemplo. Como que ele mandava pessoas. Ele mesmo foi preso e se pôs em perigo de vida, mas como que ele revelava o espiritual de uma forma tão forte. Ele tinha cidades que os judeus eram obviamente perseguidos e não podiam ter escolas abertas, e ele mandava um rabino para lá, um shliach. E esse rabino era morto, porque a polícia pegava e não sei o quê. Imediatamente, quando avisavam o Rebbe que aquele rabino morreu, ele mandava outro. Não é porque os rabinos são descartáveis. Não é, Deus nos livre. Mas por quê? Porque existe uma missão de trazer espiritualidade e judaísmo para o mundo todo. Então ele não se parava com adversidades. Pelo contrário, estão indo contra a gente vai mais forte ainda. Agora, então, falamos de dois níveis. Falamos do nível pessoa normal, na época de Moshe Rabbeinu, recebendo uma mitzvah, se conectando. Depois falamos do nível de problema. Temos um problema, vamos contra, revelamos Messirut Nefesh, revelamos que podemos nos entregar para Deus. Mas tem um nível maior ainda, que é o seguinte. Se falava antigamente que era preciso morrer por ser judeu. Eu morro,
mas não nego minha identidade. Hoje em dia a gente tem que viver por ser judeu. Hoje em dia, Baruch Hashem, não somos perseguidos como era antigamente. Antigamente, a mulher tinha que fechar as janelas da casa para acender uma vela de Shabbat. O homem tinha que se esconder num cantinho para pôr o tefilim. Agora não, pelo menos aqui no Brasil é tranquilíssimo. Temos aqui sinagoga, podemos vir. E ainda assim, a gente tem que revelar essa essência da alma. Como? Como se não estão me perseguindo? Se não estão me falando uma espada na minha nuca, a cruz ou a espada, como que eu vou revelar isso? Então o Rebbe, no Mamar, ele volta para a situação de Purim. Falamos que tem um versículo no final da Megillah, da história da rainha Esther, temos um versículo que fala que os judeus receberam as mitzvot, e como explicamos, quer dizer, finalmente receberam a Torá de uma forma completa. Na verdade, esse versículo, como eu falei, está no final da Megillah, no final da história, não antes da queda do Haman, não quando os judeus se reuniram para estudar a Torá e rezar na frente dos inimigos. Esse versículo está depois, quando já estava tudo bem. Na verdade, o Rebbe quer nos mostrar que mesmo quando está tudo bem, um judeu não deve estar satisfeito. Por quê? Porque mesmo depois que eles venceram Haman, eles ainda eram escravos do Ahasverosh, do rei. Eles não estavam na terra própria, não tinham o templo sagrado, não tinha a tranquilidade realmente judaica, eles estavam entre os povos. Então, a Torá, a Megillah diz, quando que eles receberam realmente a Torá, mesmo quando estava tudo bem, porque quando está tudo bem, não está tudo 100% bem. Quando somos perseguidos, temos um sofrimento. A gente sofre, a gente chora, a gente não quer estar nessa situação. E essa situação provoca a gente se comprometer mais com Torá e Mitzvot. Justamente quando a gente vê que a situação de segurança, na questão de segurança, não é tranquila, não é motivo para alarde, pânico, nada, mas no mundo todo a gente vê o que está acontecendo e ainda assim tem gente andando com Magen David, com a estrela de David de fora, gente andando com kippah, com tzitzit para fora. Por quê? Porque a situação externa faz a gente fortalecer nossa identidade, mas existe a situação interna, existe um sofrimento interior, que na realidade a gente não pode aceitar que ainda a gente não tem o Beit HaMikdash, que a gente não tem o templo sagrado. Estamos ainda no exílio, não estamos em casa. Mesmo quem está em Israel, óbvio que tem muito mais espiritualidade lá, a santidade, não está em casa, porque Deus não está lá reveladamente, no templo sagrado, com a gente, com a possibilidade de fazer sacrifícios. Uma terra livre de idolatria. Hoje em dia a terra de Israel está cheia de idolatria. Então, por mais que a situação no cumprimento da Torá e das mitzvot esteja tranquilo, nós por dentro não podemos aceitar. Então, é uma forma diferente de sofrimento e é muito mais profunda dentro da nossa alma. Enquanto que o sofrimento por alguém bater na gente, que somos judeus, é ruim, mas no fundo é físico. O nosso sofrimento da galut, do exílio, ele deve nos consumir muito mais. A gente não pode aceitar que estamos na galut. Então temos, de novo, agora um resumo, 3 situações. Temos a época que os judeus receberam a Torá, foram forçados a receber. Temos as épocas difíceis, quando a gente deve combater para poder fazer Torá e mitzvot, ou se esconder, ou do jeito que for, mas cumprir mitzvot. E temos a época quando está tudo bem. E aí sim é que devemos revelar mais ainda a nossa espiritualidade, a nossa essência. Tanto é que o nosso caso é mais difícil. Vamos lá, o nosso parâmetro aqui é o nosso cumprimento de Torá e mitzvot.
E de certa forma, quando está tudo bem, é muito mais difícil. Infelizmente, quando que a gente vê pessoas na sinagoga, pré-pandemia, mais gente na sinagoga, quando tem que falar Kadesh. Quando a pessoa, infelizmente, perdeu um ente querido, aí ele tem que ir todo dia na sinagoga falar Kadesh. Quando tem um problema, o pessoal se reúne mais. Lembro quando haviam sumido 3 jovens em Israel, todo mundo começou a rezar, aqui na sinagoga foi feito todo um evento para rezarmos e cantarmos por eles. Infelizmente, a consequência do que aconteceu não foi boa, mas aí todo mundo se reúne. Quando está tudo bem, a gente esquece. Vejam as pessoas que estavam na Rússia. As pessoas por trás da cortina de ferro tinham que batalhar por cada mitzvah. E essas mesmas pessoas, quando conseguiram sair da Rússia e foram para os Estados Unidos, aí o chapéu sumiu, a kippah foi parar no bolso. Por quê? Porque quando está tudo bem, é ainda mais difícil às vezes cumprir Torá e Mitzvot. Porque não tem aquele desafio. Não tem ninguém falando para a gente, eu duvido que você vai rezar, eu duvido que você vai cumprir um Shabat. E agora, qual é o trabalho do Rebbe? Então, a gente continua prensado, mas agora de forma espiritual. Sofrer por estarmos ainda na Galut. E isso é mais difícil ainda de revelar. E é esse o trabalho do Rebbe. O Rebbe, ele vem para mostrar para a gente como falta ainda. O Rebbe era apaixonado por Mashiach, é apaixonado. Tudo sempre termina, todas as sichot, todos os discursos termina falando de Mashiach. O Rebbe busca abrir nossos olhos de que ainda não é o suficiente. Ele quer revelar dentro de nós essa falta. Ele quer revelar que nós estamos prensados. Ele quer mostrar, pior do que uma pessoa, quando Deus nos livre, ela está doente, é uma pessoa que está doente e acha que ela está sã. Se a pessoa sabe que ela tem uma doença, já é meio caminho andado para a cura. É a mesma coisa, o Rebbe quer mostrar que falta, ele tem que revelar isso, ele tem que revelar a nossa conexão com Deus, mostrando que está tudo bem, Baruch Hashem, fisicamente, que continue assim, mas falta. Não temos ainda a nossa verdadeira tranquilidade, que é a revelação de Deus no mundo. Então o Rebbe, ele mesmo, e através dos seus shluchim, de seus emissários, ele mandou avisar o mundo. Pessoal, não só judeus, todo mundo. Está faltando ainda. Uma vez perguntaram para o Rebbe, fizeram uma doação, algo grande, perguntaram, Rebbe, você está feliz com isso? O Rebbe falou, feliz sim, satisfeito não. Por que falta? Porque sempre tem aquilo que falta a gente completar. Um rabino nos Estados Unidos, um dos shluchim, emissários do Rebbe, ele teve muito sucesso, conseguiu construir uma escola gigantesca, e ele mandou para o Rebbe uma carta, um relatório, contando que ele tem 500 crianças judias naquela escola. Com todo orgulho, sabe? Não é fácil, né? E aí, depois que ele entregou o relatório, foi passado para o Rebbe, depois de algumas horas, liga o secretário do Rebbe. Ele falou, eu tenho algumas perguntas para te fazer em nome do Rebbe. Quantas crianças tem na tua escola? 500. Pois bem, na tua cidade, quantas crianças judias tem? Ele falou, tem por volta de, não lembro o número, 3.000, 3.500 crianças. Então o secretário perguntou para ele, e como você consegue dormir à noite? Você tem 500 na escola e 3.000 fora da escola. Então tem que continuar trabalhando. Isso é a questão, isso que o Rebbe mostrava, de que feliz ele está, mas satisfeito não. Precisa levar essa mensagem para todo mundo. Isso é um legado que o Rebbe deixa para a gente e conta conosco para transmitir. A gente sabe que desde 94, desde Gimel Tammuz 94, nós não vemos o Rebbe com os nossos olhos físicos, mas a gente vê com nossos olhos intelectuais o quanto o Rebbe está presente.
A gente abre cartas do Rebbe, ou pede brachot para o Rebbe, e a gente vê milagres acontecendo na nossa vida, cada um da sua maneira. Tivemos já um shiur um tempo atrás, se não me engano por Yudalef Nissan, no aniversário do Rebbe, sobre histórias de cartas, como que ainda hoje a gente vê o Rebbe nas nossas vidas. Então a gente tem que lembrar constantemente de que falta, a gente tem que querer Mashiach, tem que querer ver tanto o Rebbe de novo como os nossos antepassados, todos aqueles que se foram, temos que querer a terra de Israel como ela merece ser a terra de Israel. Esse é o maior pedido do Rebbe. Para terminar, uma história muito bonita aqui relacionada ao nosso querido Brasil, com o Rebbe. Isso na década de 50, tinha um rabino aqui, o emissário do Rebbe, chamado Hirsch Hitrik. Hirsch Hitrik, ele era rabino no Rio de Janeiro, ainda antes de ter o Beit Chabad Central, como a gente tem hoje em dia. E num evento ele contou a seguinte história. Na cidade, no Rio, tinha um judeu, que era, a gente conhece alguns, que eles têm a mão em absolutamente tudo. O que quer dizer? Ele é uma pessoa importante, influente na sinagoga, ele tinha Hevra Kadisha, e ele cuidava de Gmach, de benfeitoria, um monte de coisa. É uma pessoa multiuso, por assim dizer. Ele está em absolutamente tudo. Então, esse judeu, a esposa dele ia viajar para Nova York. Ela ia viajar através de Miami. Então uma mulher chegou e falou: olha, você pode por favor levar um pacote para mim lá para os Estados Unidos? Tá bom, põe na mala. Levou o pacote. Quando ela chegou em Miami, na alfândega, fizeram aquela famosa pergunta: você sabe tudo que tem aqui? Ela hesitou um pouquinho, então pediram para ver o pacote. Estava cheio de diamantes. Ela estava contrabandeando sem saber. Aquela outra mulher pôs diamantes, valeu milhares de dólares. A gente sabe o que acontece quando uma pessoa faz isso sem declarar. E prenderam ela. Isso foi uma grande vergonha, porque imagina a esposa de um dos judeus mais influentes do Rio de Janeiro. Como todo mundo olhava na rua para ele e apontavam: esse é o marido daquela ali que está presa. E isso trouxe uma tzuras, uma dor muito grande para a família. Todo mundo falava: no mínimo 10 anos de prisão. Não tem como, não vai escapar disso. O cunhado dela, que todo mundo sabia que era família, não aguentou a pressão, a vergonha, e foi para os Estados Unidos, passar um tempinho lá. Ele muito preocupado com sua cunhada, o que vai acontecer? Tzures. E por acaso o Rabino Hirsch também estava, né, em Nova York, tinha ido visitar o Rebbe. Então ele encontrou esse homem, o cunhado, e falou: olha, por que você não vai para o Rebbe? Pede uma brachá, pede uma orientação. Esse homem não era Hassid Chabad. Ele era de Mir, estudou em outras escolas, mas ele aceitou: tá bom, não custa nada ir falar com o Rebbe. Ele foi para o Rebbe, entrou, contou toda a situação da cunhada, e o Rebbe só falou 2 palavras para ele, ou em português 3: vai para Miami. Vai para Miami. Ele saiu do escritório do Rebbe. Ele se encontrou novamente com o Rabino Hitrik, que falou: eu achei que o Rebbe ia me dar uma bênção, ia rezar Teilim, ia me dar orientações fantásticas. A única coisa, o Rebbe me mandou ir para Miami. Quem que eu vou encontrar em Miami? O que vai acontecer? O Rabino Hitrik falou a mesma resposta que ele falou antes: não te custa nada, vai para Miami. Você não tem nada o que fazer aqui, nem lá. Vai para lá, o Rebbe mandou. Tá bom? O Rabino arrastou ele até o aeroporto, fez ele pagar a passagem, não sei se quem pagou, e mandou o indivíduo para Miami. Ele chegou em Miami. Vai fazer o quê? Não sabe o que fazer. Um judeu, o que ele faz? Vai para uma sinagoga. Encontrou uma sinagoga lá, sentou, esperou a reza. No meio da reza ele chorava que nem uma criança. O que ia acontecer com a cunhada dele? Estava preocupado, vergonha, e ela.
E chorou, chorou. Todo mundo achou estranho, um adulto chorando que nem uma criança. Tá bom. Depois da reza, todo mundo foi embora. E um dos judeus que foi rezar, chegou perto dele e falou, Nur, Abid, Shalom Aleichem, bem-vindo, welcome. O que aconteceu? Você está chorando tanto? E ele não quis contar. Imagina, problemas, suras. Então o homem falou, quando a gente tem um problema, isso é um remédio do Talmud, você tem um problema, você deve conversar sobre ele. Fala, me conta o que aconteceu. Então ele contou, cunhada, um pacote de diamantes e agora vai ser processada. Terça-feira o julgamento dela e ela é inocente, ela nunca fez nada, imagina. O homem perguntou para ele, me diz de novo, quando que é o julgamento? Ele falou, terça-feira. O homem falou, saiba, eu sou o juiz, eu que vou julgar ela. Saiba que pelo que você me contou, você não sabia que eu era o juiz, pelo que você me contou, eu sei que ela é inocente e eu vou conseguir inocentar ela. E realmente assim foi. Não, obviamente o juiz deu um jeito de mostrar como que ela era inocente. E aí esse homem viu a força do Rebbe. Como que o Rebbe vê mais adiante? Bom, ela voltou, foi liberada, voltou para o Brasil. Depois de alguns meses, eles fizeram uma grande Seudat Todayah, uma refeição de agradecimento no Rio de Janeiro. Todo mundo participou. E o Rabino Hitrik, depois de algum tempo, voltou para o Rebbe. E o Rebbe, na conversa, perguntou, e como que está a mulher dos diamantes? Ele falou, Baruch Hashem, tudo bem, um grande milagre que o Rebbe fez, e todo o Rio de Janeiro está falando do Rebbe. O Rebbe falou, o maior milagre, não fui eu que fiz, o maior milagre foi que ele me escutou. Porque ele queria tanto não escutar o Rebbe, só ir para Miami, e ainda assim ele me escutou e deu tudo certo. A mensagem é muito clara. Para todo mundo que pergunta, como fazer, a gente não vê o Rebbe, tem que escutar o que o Rebbe falou. Tem escrito todas as orientações, tudo. A pessoa quer ir para Israel, quer se mudar para lá, tem indicações de como ir, o que fazer, qual o propósito de ir para Israel. Quer casar, tem orientações, quer tudo, absolutamente tudo tem orientações, tem um estudo. Basta a gente se conectar com o Rebbe. E como fazemos isso? O Rebbe também deixou isso claro. Temos que estudar o que o Rebbe fala. Temos que estudar a Torá que o Rebbe ensinou a gente. Através disso a gente consegue ter certeza de que somos Hassidim, estamos conectados e, obviamente, teremos muito sucesso, porque o Rebbe não fica devendo para ninguém. Quando a gente faz por ele, ele também faz por nós. Então entendemos hoje para que serve um Rebbe. Um Rebbe revela dentro de nós essa essência, essa vontade por Mashiach, essa vontade pela identidade judaica, mesmo quando não estamos sendo perseguidos, e que isso continue por muito tempo.